Abra suas Bíblias comigo em João, capítulo 21. Nós vamos continuar o texto que nós lemos na semana passada. Capítulo 21 de João. Nós vamos ler do versículo 15 ao 23, como lemos no domingo passado. Mas a exposição hoje ficará entre os versículos 18 até 23. João, Evangelho conforme escreveu João, capítulo 21, de 15 a 23, diz assim a palavra do nosso Deus. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Até aqui, a palavra do nosso Deus. Capítulo 21 de João, irmãos, como vimos no domingo passado, é o epílogo deste livro. O livro acabou praticamente no capítulo 20, no versículo 30 e 31, mas João ele escreve esse capítulo 30 a 31, no versículo anterior, mas ele escreve esse último capítulo, esse capítulo 21, é lógico que quando João está escrevendo esse livro, ele não está escrevendo lá, acabou o capítulo 20, aí ele vai começar o capítulo 21, não está dividido assim, tá? Não está dividido nem em versículos e nem em capítulos, essa divisão é muito posterior. Mas de qualquer forma, esse epílogo do livro de João, ele esclarece alguns mal-entendidos, e João tinha muito interesse em que esses mal-entendidos fossem solucionados, respondidos, que não houvesse dúvida a respeito de coisas que haveriam de acontecer, ou que haveriam de acontecer para aquelas pessoas que viveram naquela época, ou que coisas que aconteceram em relação a nós, o tempo que estamos hoje. Bem, fica claro que João tinha pretensão de escrever sobre esse capítulo, sobre essas coisas a respeito de Pedro e dele mesmo, porque no livro de João, se você já leu o livro de João, talvez você já tenha lido, mas não tenha reparado em algumas coisas, uma coisa interessante de você notar, importante para se notar, é que durante todo o livro de João, você tem 3 personagens principais. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o principal personagem, ele é a personagem principal. Depois nós temos João e Pedro. Eles são os personagens principais. E no capítulo 21, quem é que aparece em destaque?
de novo, o Senhor Jesus, Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Por que esse epílogo é importante, pelo menos esse texto que nós lemos e que nós vamos ficar aqui, do versículo 18 até o versículo 23? Porque João está no limiar de sua vida. Ele está percebendo que ele vai morrer. E ele está passando agora de uma geração de cristãos para uma nova geração. Uma geração que não conheceu Pedro. Uma geração que não conheceram os apóstolos. Uma geração que não conheceu a Jesus. E ele é o elo que une aquela primeira geração à segunda, essa nova geração de cristãos. Ele está percebendo que ele vai morrer. E existem algumas coisas que precisam ficar claras para aquelas pessoas, para aqueles novos cristãos. Ao que tudo indica, eles estão achando que está atrelado à vinda de Cristo à vida de João. Jesus só vem, ou ele virá, antes que João morra. E ele está percebendo que ele vai morrer. O livro foi escrito entre o ano 85 e 95 da nossa era. João tinha por volta de 90 anos quando esse livro foi escrito. Ele está percebendo o cansaço, ele está percebendo que ele está para morrer. E agora, o que vai ser dessa nova geração? Nós vimos no domingo passado, e eu faço em título no critério de recapitulação, que Pedro, ele já considerava que estava tudo perdido para ele. Ele havia negado Jesus. Ele que tinha dito que todos poderiam se escandalizar em Jesus, mas ele não o faria. Mas ele escandalizou-se em Jesus. Ele negou Jesus por 3 vezes. Ele traiu Jesus. Quando Jesus apareceu, ressurreto para os discípulos, Pedro ficou muito feliz, mas na cabeça de Pedro, para ele não tem mais lugar. Ele traiu. Ele está feliz com o retorno de Cristo. Ele está feliz com a ressurreição. Jesus já tinha aparecido para ele 2 vezes, e agora vai aparecer para ele a 3ª vez, aqui no livro de João, depois da sua ressurreição. Jesus vai até Pedro, o restaura, faz com que ele confesse o seu pecado, ou melhor, faz com que ele reafirme o seu compromisso com Cristo. Confessar pecados não houve aqui, mas houve reafirmação de compromissos. Se ele pecou publicamente, ele precisa ser restaurado publicamente, a tratativa será pública. Ele negou Jesus na frente de pessoas, ele terá que confessar Jesus na frente de pessoas. Todos precisam saber do que aconteceu, todos precisam saber que ele foi restaurado. Jesus está preocupado com isso. Jesus vai para o Pai, ele vai deixar os apóstolos. Esses apóstolos agora vão continuar a obra de Cristo. Não poderia restar dúvidas de que Pedro foi restaurado. E João queria deixar isso muito claro. Ele poderia ter ficado com todos os louros. Ele era o último dos apóstolos. Ele era aquele que ligava uma geração à outra. Ele é o apóstolo que viveu. Ele poderia se colocar como o mais importante. Mas ele tinha um amigo que ele gostava muito. Esse amigo era muito importante, não só para ele, mas como para toda a igreja. E precisava ficar muito claro o papel que esse discípulo tinha. Bom, dito tudo isso, após a restauração, uma vez que Pedro foi restaurado, está na hora dele passar a seguir a Jesus. Olha aqui que diz o versículo 18. Jesus começa a falar com Pedro, olha, apacenta as minhas ovelhas, acabou o versículo 17, versículo 18, em ato contínuo. Em verdade te digo, que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, olha, Pedro, você quando era novo, você achava que você tinha o domínio de você. Antigamente você achava que você tinha o domínio sobre você. Quando eu disse que você me negaria, você disse que não faria. Porque você achava que você tinha o controle da situação. Nós achamos que temos o controle da situação. Nós achamos que nós estamos sob o controle das coisas. Eu me lembro quando eu saí da igreja que eu era, para a igreja que eu estou agora, um pouquinho antes de eu sair, houve um convencimento no meu coração.
eu deixei de ser arminiano e passei a ser calvinista. E, irmãos, essa mudança mudou tudo na minha vida. A forma que eu enxergava Deus mudou. Ele já era grande aos meus olhos, mas quando eu percebi que tudo dependia dele, isso estava nas Escrituras, e eu percebia isso. Jesus e Deus é o Trino Deus, ficou imensuravelmente maior aos meus olhos. E eu achava que eu tinha o controle da situação, era eu que escolhia Deus. Quando eu percebi que eu não escolhia nada, eu não sei nem escolher a roupa que eu vou vestir, às vezes minha mulher dá pitaco, eu fui colocar outra gravata hoje, irmãos, é verdade isso. Ela falou, não, essa gravata está feia, eu tive que trocar, nem isso eu escolho. É verdade, é verdade. Tem homens concordando comigo, eles também não escolhem nada. Quando eu percebi que eu não tinha escolha, isso foi tirado, a segurança que eu tinha foi tirada debaixo dos meus pés. Eu estava suspenso pelos braços fortes de Cristo. E isso me deu paz. Mas no primeiro momento, tirou toda a segurança que eu tinha. Pedro, você, quando era novo, você cingia, você vestia a roupa que você queria. Você ia para onde você quisesse, você achava que tinha o controle da situação. Mas você não tem controle nenhum. E quando você ficar velho, você vai perceber. Porque quando fores velho, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. As pessoas vão levar para onde você não quer ir, você não tem o controle de nada. Você pensa que tem controle, mas você não tem o controle. Você não tem o controle da sua vida. Você, meu irmão, não tem o controle da sua vida. Você acha que você toma decisões, e a Bíblia diz, do coração só, a preparação dos corações, mas do Senhor, a resposta da boca. A resposta firme vem do Senhor. A gente pode fazer planos, mas os nossos planos, irmãos, se não estiver em acordo com o plano de Deus, não vai dar certo. Pode esquecer. Pedro, vai chegar o tempo que você vai perceber que você não tem controle de nada. Sabe por que você me negou, Pedro? Porque você achava que você tinha o controle, que dependia de você, que a escolha era sua. Você deveria ter sido mais humilde, como está sendo agora. Quando eu perguntei se você me amava mais do que todos, você não teve coragem de responder isso. Você foi mais comedido, você foi mais sincero. Você não me ama mais do que tudo. Você me ama. Precisa melhorar. E João continua dizendo, olha, Jesus disse isso, Pedro não entendia completamente tudo que Jesus estava querendo dizer naquele momento. Mas João, ele tem o benefício do tempo. Ele está escrevendo no final da sua vida. Pedro já havia morrido há muitos anos. Ele entendeu, o João já entendeu. Pedro talvez não tivesse entendido a magnitude, a grandiosidade, a profundidade do que Jesus estava dizendo no versículo 18 para ele. Mas João entendeu agora. Talvez ele não tivesse entendido naquele dia também. Mas muito tempo depois, talvez 60 anos depois, João já entende. E aí ele diz o seguinte, olha, Jesus disse isto, versículo 19, para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar com que tipo de morte você vai glorificar a Deus? Tem uma pregação do John Piper que fala sobre isso. Eu não assisti a pregação porque já faz anos que eu sei dessa pregação, mas não assisto porque eu sei que se eu assistir, ele vai me influenciar. E aí eu vou pregar o que o John Piper pregou. Aí não precisa eu vir aqui pregar, né? Põe aqui o telão do John Piper pregando, ele prega melhor que eu, vocês vão gostar muito. Mas você já parou para pensar com que tipo de morte você vai glorificar Jesus? Já parou para pensar que você não tem controle da sua vida e não tem controle da sua morte? E é Jesus quem escolhe quando é que nós morremos?
quando a nossa vida acaba? Quanto tempo viveremos? Eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Eu lembro um dia que eu estava no seminário já. E aí, estávamos em casa e a Priscila estava assistindo uma série de um camarada que vivia no hotel e matava as mulheres. Você já sabe que série é essa. E aí, durante a série, eu saí do quarto que eu estava estudando e fui para a cozinha e passei pela sala e a mulher estava... A mãe do menino do hotel estava conversando com uma moça e perguntou para ela assim, olha, qual é a sua expectativa de vida? Quanto tempo você vai viver? E ela falou, eu tenho mais aí uns 2, 3 anos. E eu passei para a cozinha, escutei aquilo, não estava assistindo a série, mas parei para prestar atenção naquilo ali, fui embora, fui beber água. Enquanto eu estava bebendo água, enchendo o copo, eu estava pensando naquilo que a mulher havia falado. Já pensou você imaginar que você só tem mais 2, 3 anos de vida? Aí bebi a água, passei de novo, parei mais um pouquinho ali, fiquei escutando, e voltei para precisar estudar. E depois, mas pensando naquilo que a mulher tinha falado, você sabendo que daqui 2, 3 anos você vai morrer. E aí, ali mesmo, eu caí em mim. Quem disse que eu tenho mais tempo que ela? Quanto tempo nós temos de vida? A expectativa que a doença dava para ela era de 2, 3 anos. Acabou que ela não morreu disso, lá nos decorrer dos episódios lá. Mas, quem disse para nós que nós temos até o final desse culto para vivermos? Que nós sairemos daqui hoje? Que nós acordaremos amanhã? Eu lembro, eu estava num culto, 2023. Era dia 2 de abril de 2023. Estávamos no culto. E eu saí, acabou o culto, eu dirigi a liturgia, fui para minha casa. No outro dia acordei de manhã, como todos os dias eu acordava. E comecei a sentir uma dor, era 6:30 da manhã, uma dor forte, aguda no peito. Bom, em 15 minutos aquela dor quase ceifou a minha vida. Eu estava tendo um infarto. Por muito pouco. Em 15 minutos, uma pequena dor aguda no peito se tornou uma dor insuportável. Quase que eu não termino aquele dia. Que tipo de morte você vai glorificar Jesus? E a resposta dessa pergunta é importante, não para você pensar, eu vou morrer assim, mas que tipo de vida eu tenho vivido? Para que no final da minha vida eu glorifique Jesus na minha morte. Porque geralmente aqueles que glorificam a Jesus na sua morte, geralmente, são aqueles que em vida glorificaram a Jesus. Nós cantamos aqui. Os raios, os trovões mostram o poder de Deus, as montanhas enormes mostram o tamanho do nosso Deus, que é muito maior que tudo isso. Os anjos adoram, os homens adoram. O Salmo falou disso. O Salmo e o hino estavam relacionados. Salmo 148. Como você tem vivido? A maneira que nós vivemos, irmãos, demonstra aquilo que cremos. A maneira que vivemos demonstra aquilo que é importante para nós. A forma em que vivemos revela o que está dentro do nosso coração. Porque o Senhor Jesus disse, aonde está o nosso tesouro, é aí que nós colocamos o nosso coração. Se o nosso tesouro está nas coisas aqui deste mundo, aonde é que estará o nosso coração? Nas coisas deste mundo, nas riquezas, na luxúria, nos prazeres, em satisfazer um ídolo. E este ídolo é nós mesmos. Somos nós. É você, é eu. Que tipo de vida você tem vivido? Essa vida glorifica a Deus? Bom, sim, responderam ali. Bom, nós conhecemos a história. João, na época que escreveu esse livro, ele sabia da história também. Pedro foi martirizado.
A palavra mártir, ela vem da palavra grega marturel, significa dar testemunho. Nós entendemos martírio, né, por alguém que morre por uma causa, mas martírio é dar testemunho. E Pedro testemunhou com a sua morte. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pedro havia glorificado a Deus, glorificado a Jesus em vida, mas finalmente, em sua morte, ele testemunhou até o fim. Pagou com a vida pelo testemunho que deu, mas ele falou de Cristo. Nós temos 2 livros escritos por ele. Não sabemos se ele escreveu mais. Mas, de qualquer forma, o livro de Atos fala do que ele fez, das coisas que ele tratou. Mas, sabe, irmãos, nós não temos heróis humanos na Bíblia. Pedro não é um herói. Ele só fez isso porque Cristo o moveu. Ele só fez isso porque ele foi cheio do Espírito Santo. Pedro não é o herói. João não é o herói. Jesus é o herói. Jesus é o principal. E ele viveu a sua vida testemunhando de Cristo, algo que é esperado de todos nós. E aí João continua, depois de assim falar, dando já um vislumbre da forma que Pedro morreria, embora Pedro não tenha entendido naquele momento, acrescentou-lhe, segue-me. Irmãos, nós glorificamos a Jesus em vida, como João. João viveu. Pedro deu testemunho morrendo. João testemunhou vivendo muito tempo. É importante que Pedro morresse quando ele morreu. É importante que João vivesse até quando ele viveu. Até a hora que ele morreu. As pessoas morrem um dia. João também. Mas vivendo ou morrendo? Vivendo muito tempo. Ou vivendo pouco tempo. Vamos colocar assim que é melhor. A ordem de Cristo é, segue-me. Então Pedro voltando-se, viu que o ia seguindo. Assim que ele chamou, mandou Pedro seguir, Pedro seguiu. Só que Pedro percebeu que João também estava seguindo. Não precisava mandar. João simplesmente seguiu. Não precisava que Jesus chamasse, não precisava que Jesus mandasse. João foi. Pedro precisou que Jesus mandasse. João seguiu por conta própria. Mas todos eles chamados por Cristo. Viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual nascia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a este? Os dois estavam seguindo Jesus. Mas Pedro está percebendo que Jesus ele vai embora. Ele está entendendo o que está acontecendo. E aí, numa, talvez, última tentativa de persuadir a Jesus a ficar, se não por mim, fica por João, que o senhor ama mais. E ainda você vê um pouquinho, um resquíciozinho do antigo Pedro. Lembra quando Jesus disse para ele, olha, quem os homens dizem que eu sou? Diz que é um dos apóstolos, um dos profetas, diz que é João Batista, diz que é Elias, e vocês? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. É isso mesmo. Não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E aí Jesus começa a falar sobre a sua morte, e aí Pedro vai dar uma dura em Jesus. Que isso, Senhor? Isso não vai te acontecer, não. E aí o que Jesus disse para Pedro? Para trás de mim, Satanás. E aqui Pedro ele não tem, ele está esperto. Ele não vai falar para o Senhor, não vai embora não. Ele já sabe que ele vai tomar uma repreenda de Jesus. E será repreendido. Então ele faz o quê? Mas e quanto a ele? Se o Senhor for, o que vai ser dele? E a resposta de Jesus é não menos dura. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a você, me segue. Irmãos, nós devemos seguir a Jesus. Seguir a Jesus é ser semelhante a Ele.
Seguir a Jesus, João escreve lá na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 6, é viver como ele viveu. É ser parecido com Jesus, é andar nas pisadas dele. É parecer-se com ele, é ser santo como ele é santo. Seguir a Jesus significa não seguir nenhum outro. Seguir a Jesus significa que a opinião que ele tem é importante. É mais importante do que aquilo que os nossos amigos pensam de nós. É mais importante daquilo que os nossos familiares pensam de nós. É mais importante do que qualquer outra pessoa pense de nós. Tem um livro, não sei se vocês já leram, não sei se eu já falei dele, chama Peregrino. Se vocês já leram esse livro, O Peregrino, o cristão, que é o personagem principal do livro, ele percebe-se que ele é um pecador, e ele está desesperado, ele quer fugir da ira vindoura, mas ele não sabe como. E a família começa primeiro a admoestá-lo, a repreendê-lo. E depois, quando percebe que não é suficiente, começam a debochar dele. Até que um dia ele está no campo, e aí o evangelista chega para ele. E fala para ele, olha, o que foi aí que você está amargurado? Ele falou, não, eu li nesse livro, ele está com o livro na mão, a Bíblia. Li nesse livro que eu estou perdido, essa cidade será destruída. E eu não sei o que fazer. E o evangelista fala para ele assim, você está vendo lá longe, lá no horizonte, a porta estreita? E aí o cristão fala, eu não consigo enxergar. Mas você vê lá a luz radiante. Eu pareço perceber, parece que eu enxergo. Então corre naquela direção. E o cristão sai correndo, gritando, vida eterna, vida eterna. A carne, o pecado, o diabo e você mesmo, a sua carne, vai querer que você desista, que você não siga Jesus. Mas a ordem dele é, siga-me. Abra mão de todo o resto. Siga-me. Siga Jesus. Ande com Jesus. E andar com Jesus não é fácil, irmãos. Porque andar com Jesus é andar com Deus. E Deus é totalmente santo. Vocês lembram? Quando aquela estátua, daquele bezerro de ouro, e então Deus falou, o Deus Trino, a Trindade, falou com Moisés, olha, eu não vou mais com você, se eu andar com você, eu vou matar todo mundo. E aí Moisés falou, Moisés, dá um tempo, ora, e aí ele vai conversar com Deus. Eu tirei um negócio aqui do lugar. Vai conversar com Deus. E aí ele fala, Senhor, o Senhor fala que vai mandar, não vai mais comigo, que o Senhor vai mandar outro comigo, e que nós vamos chegar lá e vamos tomar a terra, possuir a terra. Sabe-se lá, ia mandar um anjo com eles. Ia dar tudo certo do ponto de vista humano. Eles iam chegar na terra e Deus já estava prometendo isso para Moisés. Mas Moisés fala assim, Senhor, não é por causa do Senhor andar conosco que nós somos o povo mais distinto de toda a terra. Se o Senhor não for comigo, disse Moisés, não me faça sair daqui. Essa oração, irmãos, que eu faço todo dia que eu vou pregar. Estou ali e falo, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça levantar desse banco. Mas qual foi a consequência de andar com Deus? Deus foi com Moisés. Toda aquela geração morreu. O próprio Moisés não pôde entrar na terra de Canaã. Mas ainda assim valia mais a pena estar com Deus. Andar com Jesus é difícil. Ele requer santidade. Mas sabe, irmão, se você andar com Jesus, você vai ser maravilhado pela glória dele. Você vai ver como ele é glorioso. Você vai ver quanto ele é majestoso. Quanto é bom. Ele vai encher sua vida de satisfação. E diferente de Moisés, que morreu sem poder entrar fisicamente naquela terra, você, juntamente com Moisés, vai poder entrar na Canaã celestial.
na terra prometida, no novo céu e na nova terra. Siga Jesus. Olhe firmemente para Ele, como diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12. Nós que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunhas são essas? Aquelas do capítulo 11. E lembra, a palavra testemunho é marturel. Aqueles que deram a vida. Deixemos todo o pecado e todo embaraço que tão de perto nos assedia e corramos olhando. Sabe essas testemunhas todas que vocês têm do Antigo Testamento? Capítulo 11 está falando disso? Pois é, eu quero te apresentar a verdadeira testemunha. É para eles que vocês têm que olhar. Para quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pedro deveria seguir a Jesus. João deveria seguir a Jesus. Todos os discípulos devem seguir a Jesus. Você deve seguir a Jesus. E quando nós estamos seguindo a Jesus, às vezes nós corremos o risco de olhar para outra pessoa. Não no sentido de olhar para elas e querer agradá-las e abandonar o caminho de Jesus. Porque isso nós acabamos de tratar agora. Esse é um risco. Mas existe um outro risco. Qual é o risco? É de você confundir Jesus e começar a olhar para outras pessoas. Nós vimos essa semana de um pastor que confessou o seu pecado. Esperávamos, quando ele falou, vou confessar o pecado, começou a falar, eu falei, meu Deus. Não era pecado de cunho sexual, não era roubo, não era nada disso. É uma dificuldade que ele tem. É um pecado que ele tem. De se subordinar a um conselho. E de ser autoritativo demais. Quando olhamos para esses pastores, que eventualmente tropeçam e caem, pecam, às vezes a nossa fé, se está firmada nestes pastores, pode balançar. Lembro quando alguns meses atrás, um pastor americano que eu gosto muito dele, confessou o adultério. Se os nossos olhos estão firmados em outra pessoa, irmãos, nós vamos cair. Ou nós seremos extremamente abalados quando eles caírem. Pedro, quando Jesus mandou ele seguir Jesus, ele olhou para Jesus, ele olhou para João. Por isso que Jesus falou assim, olha, o que eu tenho para fazer com ele não é da sua conta. Você não tem nada a ver com João, segue-me você. O meu problema com o João é meu com o João. A sua obrigação é me seguir. Talvez você olhe alguns pastores importantes que não confessaram o pecado e que talvez não tenham pecado dessa forma, para que tenha maculado seu ministério, e você olha para eles e admira e acha que eles são o firmamento da sua vida. Jesus é o firmamento, Ele é a rocha. É sobre Ele que nós devemos edificar a nossa casa. Lembra quando na década de 90, Caio Fábio caiu e não levantou nunca mais. Um abismo tem gerado outro abismo e é uma perdição que só. Quantas pessoas ficaram abaladas? Abaladas porque estavam olhando para a pessoa errada. Nós devemos olhar para Jesus. E isso era muito importante, irmãos, não só para Pedro, mas para todos nós. Sabe por quê? Porque aquela geração que estava surgindo ali, aqueles novos cristãos, eles estavam olhando para João e pensando, Jesus prometeu que ele não vai morrer até que ele venha. Jesus vem antes de João morrer. João não vai morrer nunca. E eles estavam olhando para João, e João ficando cada dia mais velho, e a expectativa que Jesus viria logo estava aumentando. E se acontecesse, como aconteceu, de João morrer antes que Jesus viesse, o que aconteceria na cabeça das pessoas? Eles achariam que Jesus tinha prometido que João viveria. E Jesus não teria cumprido aquela promessa. E se Jesus não tivesse cumprido aquela promessa, se algo que Jesus disse é mentira, irmãos, todo o resto cai. Era um mal entendido, as pessoas tinham entendido errado. É por isso que João diz o que ele está dizendo aqui, e é por isso que ele vai terminar dizendo, olha, não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que eu não morreria.
Ele disse que se eu quisesse que ele ficasse até que ele viesse, não é problema de ninguém. E de fato, irmãos, João viveu até ver Jesus. Ele viu Jesus na sua glória, assentado sobre um alto e sublime trono. Onde ele viu isso? Onde ele viu isso? Ele viu no livro de Apocalipse, estando ele lá fisicamente na ilha de Patmos. Não era o que as pessoas pensavam. Por isso que João precisava esclarecer. Não olhe para mim e pense que as promessas de Cristo estão atreladas à minha vida. Não foi isso que Jesus prometeu. Jesus só disse que se eu quisesse que eu ficasse até que ele viesse, não era problema de ninguém. Não era problema de Pedro. Não é problema nosso. A nossa obrigação é o quê? Seguir a Jesus. Essa ideia do testemunho é muito forte. João está testificando essas coisas. E sabe, se você pegar o versículo 24 e o 25, que eu não li, que encerram o livro de Apocalipse, de João, o livro conforme escreveu João, você vai perceber que João não está dando testemunho sozinho, porque era muito importante para ele que houvesse testemunhas testemunhando com ele. Isso era uma prática do Antigo Testamento. E João se lembrou disso. Olha o que diz o versículo 24. Este é o discípulo que dá testemunho, é o discípulo amado, né? A respeito dessas coisas. A promessa foi para mim, eu estou dizendo para vocês, Jesus não disse que eu não morreria. A palavra foi dita para mim. Ele disse somente que se ele quisesse que eu ficasse, até que ele viesse, não era problema de Pedro. Eu ouvi as palavras e eu estou dando esse testemunho. Esse é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas. E as que as escreveu. E sabemos, olha só que entra agora no plural. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Nós não sabemos quem são esses, nós não temos conhecimento de quem são essas pessoas que escrevem o sabemos. Talvez os presbíteros de Éfeso, igreja onde João pastoreou no final de sua vida. E aí ele termina como ele terminou o versículo 31, no capítulo 20, um capítulo anterior. Jesus fez ainda outros sinais, outras coisas. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Aplicações rápidas, irmãos. Porque eu acho que eu já apliquei toda a aplicação. Mas só para você se lembrar do que nós falamos. Que tipo de vida você tem vivido? É uma vida que glorifica Cristo? É uma pergunta que todos nós devemos fazer, nos examinar para respondê-la. Não seja impetuoso como Pedro. Não, é para a glória de Deus sim. Calma, Jesus sabe. Jesus sabe. E ele diz isso 7 vezes lá em Apocalipse. Eu sei as tuas obras. Eu sei. Se a sua vida tem glorificado a Cristo ou não, é hora de você fazer os devidos ajustes para que ela passe a glorificar a Jesus. Que tipo de morte você glorificará a Jesus? Uma vida que glorifica Jesus leva a uma morte que glorificará a Jesus. Em tudo na vida, tudo que fazemos, em cada minuto, cada segundo, nós devemos pensar como eu posso glorificar a Jesus. Eu começo a semana com isso na minha cabeça. E durante o dia, tem horas que eu não glorifico a Jesus. E eu fico muito triste quando isso acontece. Eu peço perdão e vamos começar de novo, tentando glorificar Jesus. Uma vez eu disse para minha esposa, para Priscila, quando eu morrer, porque na minha cabeça eu vou morrer primeiro que ela. Então, quando eu morrer, eu quero que escreva na minha lápide, amor a Jesus. Mas eu acho que eu não amei Jesus o suficiente. Eu acho que ainda não amei Jesus o suficiente. Talvez seja por isso que eu ainda não fui para o encontro dele. Eu preciso amar mais. Jesus tem que ser a nossa vida, irmãos. Paulo em Filipenses 1, 21, ele diz, porque o viver para mim é Cristo. E o morrer é lucro, porque aí eu vou ficar com ele. Siga Jesus. Não é fácil. Significa ser semelhante a ele. Significa você abrir mão dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades, do seu próprio querer. Mas é isso que ele exige de nós.
Ele manda que assim o façamos. E se Ele manda, irmãos, nós devemos obedecer. Hoje e para o restante de nossa vida, seja Ele muito como João viveu, seja Ele pouco como Pedro viveu, não seja menos ainda, como Abel viveu, mas seja Ele vivido intensamente para a glória de Deus a cada momento, quer comamos, quer bebamos, que façamos isso para a glória do nosso Deus. Siga Jesus. Seguir a Jesus é vir aos cultos. Seguir a Jesus é estar junto do povo de Deus. Seguir a Jesus é anelar pelo próximo domingo, onde eu vou poder adorá-lo. Seguir a Jesus é estudar a sua palavra. Seguir a Jesus é imitá-lo. Seguir a Jesus é honrar a Deus sobre todas as coisas. Foi isso que Jesus fez em vida, quando esteve aqui neste mundo. E é isso que nós devemos fazer, porque Ele morreu a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, vamos orar.